É hora de análise dos principais assuntos do dia. Na nossa bancada, Dr. Claudinei Fernando Machado, advogado especialista em segurança pública e empresarial, especialista em frio também, Dr. Claudinei. Bom dia. Olha, Oliveira, essa massa de ar aí fria que chegou aí com força total tem feito usar cachecol, jaqueta, tirou muita roupa pesada do armário. É verdade. E eu me lembro, vamos ver. Eu já vi uma foto sua no ar livre, ou seja, assim, na zona rural. Onde está fazendo mais frio hoje? Dentro de casa ou no ar livre? Eu conversei com um colega meu de São Mateus do Sul, agora de pouco, e ele falou lá que a madrugada lá bateu ali graus negativos. É mesmo. A sensação térmica era de -5 ali. Aham. E o doutor Claudinei, você conhece dessa área aí? A agricultura sofre muito nesse período com frio. Olha, Oliveira, eu tenho lembranças da família da minha mãe, que são lavradores. Não se preocupe não, Claudinei, pode ficar tranquilo aí. Pode ficar tranquilo. São lavradores e teve ano que nós perdemos safras. Uhum. Por conta do inverno rigoroso, né? Muita geada e a depender do momento da planta, você não tem o que fazer, né? A lavoura de café sofre muito com o frio, né? Então se usavam muitos artifícios, né? Então, por exemplo, quando aí ia da sabedoria popular, né? Porque a gente não tinha todos esses recursos que a gente tem hoje de previsão do tempo, né? Exato. Então o matuto olhava para o céu e via se havia possibilidade de geada ou não. E aí tinham tambores com serragem, tudo, para fazer ali um fogo para criar uma camada de fumaça sobre a área da plantação para tentar minorar os prejuízos da geada. Mas eu não sei se, ou bem ou mal, nós temos aí umas mudanças de temperatura que têm implicado aí numa diminuição aqui, pelo menos na região sudeste, do índice de geadas, né? Exato. Então, graças a Deus aí o agricultor ele está podendo ter um pouco mais de tranquilidade, mas agora esse período já tem foto no Cruzeiro do Sul hoje, no nosso jornal local, dando conta aí da ocorrência de geadas e tudo mais. Tá certo. E aproveitando um momento esse momento informal que a gente está batendo um papo aqui, Oliveira, Sim. Eu fui informado agora há pouco e passei também pela região que uma ave se chocou com a fiação ali da rede de alta tensão na esquina da General Carneiro com a Salvador Milego, e causou o completo corte de energia, né? É um sistema de proteção. Então o trânsito por ali está bem complicado até a subida ali do Jardim Simos, o farol do Jardim Simos, porque toda aquela região está sem energia elétrica e os faróis não estão funcionando. Então, o pessoal da Urbs aí que está nos ouvindo, que determine aí que os amarelinhos vão para lá, parem de fazer multas um pouquinho e vão ajudar a controlar o trânsito aí, porque a situação está complicada, fazendo com que o trabalhador aí que está precisando se deslocar e passar por aquela região, aí não se atrase tanto para chegar ao trabalho. Tá certo, doutor Claudinei Fernando Machado. Nosso momento de informalidade, só que informalidade aqui tem informação. Tem informação é doutor Claudinei. Não se perde. Aqui o nosso jornalismo tem conteúdo, Oliveira. Tá certo. Que a gente não precisa fabricar como outras mídias. Tá certo, doutor Claudinei. Ó, doutor Claudinei, vamos começar então.
começar o quê? Nós já começamos. Vamos entrar para a pauta agora, ok? Vamos entrar na pauta dos assuntos do dia. Doutor Claudinei Fernando Machado, na nossa bancada de formadores de opinião independente. O prefeito Rodrigo Manga publicou na noite de ontem uma foto denunciando mais um ato de vandalismo contra o totem com a inscrição Sorocaba é do Senhor Jesus Cristo, instalado no acesso à cidade pela Avenida Dom Aguirre. Na publicação, o prefeito escreve em sua página na rede social, abre aspas, olhem a barbaridade que os vândalos fizeram em nossa placa, sobretudo desrespeitando o nome do nosso Senhor e da nossa cidade, fecha aspas. Os vândalos picharam o totem aplicando tinta na cor preta sobre a inscrição Senhor Jesus Cristo, mantendo apenas a inscrição com o nome de Sorocaba, além de escreverem Antifa, AFA 15. Antifa, conforme levantamento do portal RMS News, é um movimento descentralizado que surgiu no Brasil durante o período entre guerras, 1918 e 1939, a partir dos imigrantes italianos e alemães que se manifestavam contra os regimes que estavam instalados em seus países de origem, o fascismo de Benito Mussolini na Itália e o nazismo de Adolfo Hitler. A principal característica dos grupos em Antifa é a sua oposição ao fascismo por quaisquer meios necessários. Eles atuam com táticas de militância em protesto expondo identidade de nazistas e fascistas e realizam manifestações contra a extrema-direita. Tem tendência a ser anticapitalistas e são predominantemente militantes de esquerda, incluindo anarquistas, comunistas e socialistas. O seu foco declarado é lutar contra a extrema-direita e contra movimentos racistas, xenófobos e supremacistas brancos, diretamente. O prefeito Rodrigo Manga concluiu sua publicação afirmando que, abre aspas, essa placa será restaurada e no que depender de mim, jamais alguém irá tirar o Senhor Jesus Cristo do coração de nossas vidas, das nossas famílias e da nossa cidade. A prefeitura não informou se a polícia foi informada sobre o fato. Dr. Claudinei Fernando Machado. Olha, Oliveira, eu vou ser um pouquinho duro. Provavelmente esses idiotas, né? Porque não tem outra palavra, né? São um bando de idiotas aí que se intitulam antifas. Eu não sabia que Jesus Cristo era marxista, era fascista, né? Pelo contrário, a história nos traz. Eu creio, eu sou um homem religioso. E eu creio na divindade de Jesus Cristo, e é uma tristeza a gente saber que em nosso meio aí existem idiotas desse nível, que pregam, que vira e mexe, chegam e falam e pregam situações aí onde a gente tem que relevar, a gente tem que aceitar, a gente tem que incluir, e eles são os primeiros a serem a excluir os demais, né? Então, neste mundo de hoje, onde a idiotice ela permeia solta, nós vemos aí que muitos grupos que se dizem minoritários e bradam aí pela sua inclusão social, eles sim são os maiores xenófobos, os maiores racistas que nós temos com a infelicidade de ter em nosso meio. Isso só pode ser combatido com uma coisa, Oliveira, com educação de qualidade. Então, a primeira coisa é a gente mudar um pouco a nossa metodologia de ensino, acabando com esta porcaria chamada progressão continuada e praticando um ensino de verdade, onde se ensine história com H maiúsculo, né? Para que a gente não venha, para que a gente dê a possibilidade para o nosso jovem, mediante esse aprendizado, para que ele não incorra
nos erros cometidos no passado e a gente tem a oportunidade de construir um futuro melhor. Então, para esses cidadãos aí que fazem esse tipo de pichação, de idiotice, o melhor remédio é a cultura, né? Se desenvolver culturalmente, e porque fascista de verdade foram os nossos pracinhas da FEB, que foram combater o nazismo e o fascismo italiano de Benito Mussolini na Itália. Isso é ser antifascista. O resto é só brincadeira, é só idiotice de ocasião. Doutor Claudinei, entretanto, tem um crime aí, pelo menos Não, existe um crime, Oliveira. O crime é o dano, porque é o dano ao patrimônio público, que precisa ver isso, mas isso é o de menos, Oliveira, entre o dano que foi causado pela ausência de responsabilidade na educação. Mas o que tem que fazer? Porque sou eu, é você, são todos os cidadãos sorocabanos que vão pagar pela idiotice desse cidadão aí desqualificado que fez essa pichação no patrimônio público. Quer dizer, a cabeça é tão vazia que ele não entende que ele está gastando dinheiro público que não é do poder público. O dinheiro público é do povo, é nosso. Então nós vamos ter que gastar dinheiros que poderiam ser melhor aplicados em outras situações mais importantes para limpar aí a sujeira, a idiotice praticada por esse cabeça vazia, por esse QI de poça d'água. Entretanto, doutor Claudinei, eu vou insistir ainda. Existe um crime. E até quando as pessoas serão desrespeitadas? Onde a polícia entra nesse caso? Ou a polícia... A questão é o seguinte, Oliveira. Nós precisamos aí investir mais. Por exemplo, nós temos uma rede de fibra ótica que compõe aí o entorno da cidade, fazendo a Infovia, que foi desenvolvida no governo Panunzio. O que precisa existir também é a responsabilidade dos governos que se seguiram, né, principalmente agora no governo atual, que não adianta falar sobre o que passou, né? O prefeito Rodrigo Manga, ele precisa pensar na capilarização dessa Infovia justamente para a gente investir, né? Porque nós temos a mesma plataforma de informática que existe em Nova York, em Londres, em Paris. Então, se lá funciona, por que aqui não pode funcionar? Só porque é Brasil? Só porque é Sorocaba? Não, vamos provar para o resto do mundo que a gente tem condição de fazer isso. Capilariza e investe num sistema de monitoramento, né? Por exemplo, nessa situação que não é a primeira, não é a segunda, não é a 10ª vez que esse totem sofre aí a ação aí dos idiotas. Então, se nós tivéssemos aí um sistema desenvolvido de vídeo monitoramento, esses idiotas estariam aí plenamente identificados e a polícia judiciária ou polícia civil, que é a mesma coisa, ela poderia simplesmente aí ter uma facilidade imensa na identificação e responsabilização e depois o judiciário, com certeza, a condenação aí dos cabeça-ocas que estão aí fazendo a gastar o dinheiro público. Fazendo, então, que assim eu não precise, a gente não precise destacar uma viatura da Guarda Municipal para ficar guardando um totem para impedir que os cabeça-ocas vão lá e pichar aí um monumento que só tem a homenagear aí um homem santo que foi Jesus. É uma tristeza, Oliveira. Isso retrata os cabeças vazias de hoje, frutos dessa geração da irresponsabilidade do ensino no Brasil. Aliás, eles não atacam apenas totem de homem santo como foi Jesus, até dos simples mortais como nós. Roubaram a espada de Baltazar Fernandes. Mas aí eu ia falar isso. Eu ia falar certo. Isso. No Rio de Janeiro, roubaram os óculos de Carlos Drummond de Andrade na praia. Certo? Então, nós temos aí uma série de situações onde nós temos que conviver com a idiotice alheia. E aí o Estado, né, o poder público, tem que gastar dinheiros para poder colocar as obras dentro daquilo que a gente espera que elas sejam. Então,
né? É por isso que eu falo, nós precisamos investir primeiramente em educação e depois em segurança com inteligência. Ao invés de ficar tratando com o elemento humano, né? Com patrulhamento, com viatura, com homens, vamos investir pesadamente no monitoramento eletrônico, Oliveira. Vamos investir na muralha eletrônica. A estrutura básica nós temos, só resta ao governante de plantão dar sequência ao projeto que foi iniciado pelo prefeito Tony Panunzio. É só uma questão da gente abrir as gavetas e buscar o projeto e colocar ele em execução. Tá certo, doutor Claudinei Fernando Machado. Vamos para outro tema aqui, outro assunto. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo julgou irregular a aquisição de materiais pela Prefeitura de Sorocaba em 2020, na gestão da ex-prefeita Jaqueline Coutinho, MDB, para o enfrentamento da pandemia do coronavírus. O caso que inclui a compra de máscaras e o mesmo investigado pela Delegacia de Investigações Criminais de Sorocaba, DEIC, e pelo Ministério Público. Houve, segundo a aplicação de multa. A decisão é desta terça-feira. Jaqueline afirmou desconhecer a decisão e a Prefeitura de Sorocaba disse que não foi notificada sobre o caso. Cabe recurso. De acordo com o conselheiro Sidney Beraldo, relator do caso, a fiscalização encontrou sobrepreço no valor das máscaras compradas pela Prefeitura de Sorocaba, além de pagamento antecipado com entrega em desconformidade com o exigido. A compra em questão é relacionada, portanto, a respiradores faciais e eventuais aventais descartáveis. E aí, doutor Claudinei? Bom, Oliveira, a gente fica falando sobre o que aconteceu em Manaus, sobre o que aconteceu no Nordeste, e de repente a gente assim, não vou dizer surpreendido, mas a gente é lembrado que muitas vezes a desonestidade ou a falta de prudência no gasto do dinheiro público, ela está na nossa porta, como estamos aí tendo o desprazer de ver mediante essa decisão do TCE. Existe uma lei de licitações que, inclusive, agora ela foi reformulada, nós temos uma nova legislação agora regulando a questão licitação, que ela precisa ser seguida, Oliveira. E eu, na minha humilde opinião, a gente precisaria, o homem público, aquele que detém os alcaides aí, que capitaneiam seus municípios, os senhores governadores, eles precisavam investir aí dentro da sua estrutura, chama aí um procurador ou um funcionário de carreira, e faz com que essas pessoas elas invistam, o poder público invista nessas pessoas, fazendo com que elas se especializem nas leis de licitação e formem equipes de servidores que tenham aí a capacidade de buscar uma licitação que ela venha a ser aprovada no futuro, quando submetida ao crivo do Tribunal de Contas. Então, isso envolve várias pessoas, que ter cada um tem aí a sua responsabilidade, a elaboração do edital, a fiscalizar, assim, a quem vai receber as propostas, quem vai fiscalizar o cumprimento das etapas da licitação, que inclusive inclui a vistoria dos materiais que foram comprados mediante essa modalidade de aquisição. Porque não é porque nós temos aí uma situação emergencial, onde a licitação ela é simplesmente dispensada, que a moralidade também foi dispensada. Eu tenho certeza, eu conheço a doutora Jaqueline, minha colega, delegada de polícia, de muitos anos. O seu compromisso com a ética eu creio que é inabalável até hoje. Mas nós temos que lembrar que o alcaide ele não é onipresente dentro da máquina administrativa. Ele
ele tem aí um sem número de servidores que, se cada um cumprir muito bem a sua função, esse tipo de situação não ocorre. Agora, com relação a sobrepreço, nós temos outras situações também dentro desse mesmo procedimento que foi avaliado, que foi, por exemplo, a contratação de leitos para UTI na Santa Casa, que o TCE julgou que que o preço pago pela municipalidade, a Irmandade Santa Casa, ele está dentro daquilo que o mercado pratica. Então, por isso, eu creio que a aplicação de uma singela pena de multa, aí não com todas as responsabilidades aí que normalmente decorrem aí das falhas em procedimentos licitatórios, em procedimentos de ausência de compra, onde existe a ausência de licitações por caráter emergencial, como é o caso. É bom lembrar que na época o secretário Ademir Watanabe, e os levantamentos indicaram que ele já havia sinalizado que tinha problemas. E mesmo assim deram sequência, ou seja, houve ali uma resistência em não querer receber esse material, né? Então... Mas é por isso que eu estou dizendo, Oliveira, que muitas vezes parece que há um descaso com o uso do nosso dinheiro dentro da administração pública, né? Muitas vezes, aí, aqueles que... Vamos atacar essa questão pontualmente. O secretário, o doutor Watanabe, ele chegou, provavelmente motivado por informações que foram trazidas pela sua equipe, de que o material que foi entregue divergia, além de estar em sobrepreço, divergia aí daquilo que foi contratado, a compra. Aí, muitas vezes, levados aí por sabe Deus aí, por situações às vezes até inconfessáveis, não republicanas, as pessoas insistem aí na conclusão do procedimento, em vez de pôr como diz o caipira, põe o pé no toco e fala assim, pode parar, não é assim que vai funcionar, né? Porque a responsabilidade é de quem assina, né? Lá no topo da pirâmide. Então, é uma situação que, de realidade, a gente precisa chegar e procurar, inclusive quem tinha a responsabilidade, antes de falar somente em culpar o alcaide de uma forma geral, e a gente precisa saber quem é que assinou o termo de vistoria, de que vistoriou os produtos e atestou que eles estavam em conformidade com o edital de compra. O buraco é mais embaixo. O buraco é muito mais embaixo. Então, a gente precisa achar quem é que deu razão a esse prosseguir dizendo que a coisa estava em conformidade, e hoje a gente chega à conclusão que não estava em conformidade e nós vamos ter que pagar exatamente o preço dessa situação aí que andou mal. Doutor Claudinei Fernando Machado, especialista em segurança pública e empresarial e agora em compliance também. Conformidade, não conformidade. Agora eu vou... Exatamente. Agora eu já vou lançar uma outra para saber se está em conformidade. O presidente Jair Bolsonaro reafirmou ontem que vetará o valor de 5 bilhões e 700 milhões de reais do fundo eleitoral destinado às campanhas em 2022 e sugeriu corrigir a verba pública para as eleições com base na inflação. De acordo com projeções feitas por técnicos do Congresso Nacional, o montante seria de 2 bilhões 197 milhões se fosse usado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC. Confesso que nos últimos tempos não tenho tido concordância com o presidente Jair Bolsonaro em muito das suas atitudes, mas nesse caso aqui eu acho que ele deu um tiro no alvo. Eu estou equivocado? Olha, Oliveira, quando se fala, tem até meme na internet, né? Que o fundo eleitoral
é o dinheiro que vai ser roubado de nós para eleger pessoas que vão nos roubar no futuro, né? Tem muita gente boa, que muitas vezes partidos pequenos que não têm aí condições de sustentar sua campanha que precisam do fundo eleitoral. Mas, particularmente, Oliveira, nesse ponto eu olho a campanhas em outros países e vejo, por exemplo, em alguns, que todas aquelas pessoas que vão trabalhar dentro da campanha daquele candidato são voluntárias, não recebendo absolutamente nada pelo seu trabalho. Mas aqui no Brasil, a gente precisa destinar dinheiro público para pegar e financiar a campanha. E num momento como esse, onde cada centavo a gente está contando moedinha para enfrentar essa pandemia, você chegar e destinar 5 bilhões e 700 milhões para pagar gastos de campanha que muitas vezes são reprovados, porque foram gastos de forma irregular e muitas vezes a gente fica assombrado, ficando sabendo que gastou aí com muita coisa diferente de campanha, eu não vou nem enumerar, né? Mas é uma situação absolutamente vergonhosa, é um assinte para o homem honesto brasileiro, né? Então, o que a gente precisa, nesse sentido, é que vete mesmo essa proposta, né? E a gente se preocupe. Agora, eu não tive tempo, eu confesso, de procurar saber quem foi o autor dessa proposta, porque isso não aparece do nada, né? Nessas situações, sempre, toda criança tem um pai. Eu gostaria de saber quem é o autor da proposta. Quem foi o senhor, o nobre deputado, né, que patrocinou essa emenda no orçamento, praticando esse aumento absolutamente inconveniente nesse momento. E que eu não vejo de outra forma que senão um movimento orquestrado para promover o desgaste político do executivo. Porque qualquer pessoa de bem, honesta e trabalhadora nesse Brasil não concorda com esse aumento. Não concordaria com esse aumento num momento de fartura, de tranquilidade. Imagina num momento como esse, onde, como eu disse, nós estamos contando moedinhas no orçamento. Então, são pessoas desprovidas de ética que não pensam de forma republicana, né? Não pensam de forma idônea, ética, para que a gente, ao invés de pegar e ter um recurso monstruoso como esse, né? Eu não sei nem dimensionar quanto é em termos de quilo, o quanto pesa 5 bilhões de reais, né? E por exemplo, para a gente poder gastar no nosso sistema viário, no nosso sistema de geração de energia que está combalido aí, se o Brasil crescer 5% aí, nós vamos ter uma crise energética, porque governos anteriores não investiram responsavelmente no setor energético. Pelo contrário, hoje a CPFL, por exemplo, é dos chineses, né? Vamos vender. Se for para vender, vende para o Brasil, não vender para fora. Cooperativas de alimento sendo vendidas aí para capital estrangeiro e deputado patrocinando, inclusive, projetos de lei para vender as terras brasileiras para capital estrangeiro. Será que não entende que isso é perda de soberania? Ou simplesmente entende, mas ele é convencido por outros argumentos que não são republicanos? Então, isso é crime de lesa pátria. Então, este aumento absurdo do fundo eleitoral, ele é inoportuno, ele é antiético e, se tudo der certo, o presidente vai vetar essa sandice, essa irresponsabilidade dessa emenda que aumenta a coisa nesse patamar.
O presidente da República diz que o responsável foi o vice-presidente da Câmara, o deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas. Mas, na verdade... Bom, Amazonas? Do Amazonas? Do Amazonas. Não me causa surpresa, porque o Amazonas, com apenas 62 municípios, ele tem patrocinado certos descalabros dentro da política nacional que não causa mais... Acabou a surpresa, né? Eu estava indignado. Eu falei, será que foi alguém aqui do Sul, do Sudeste? Não, é do Amazonas. Bom, pelo exemplo que a gente tem na comissão da palhaçada indignante, a gente chega a rir, porque é só rindo mesmo que o brasileiro consegue superar certos fatos absolutamente degradantes dentro da política brasileira. Eu só vou fazer um adendo aí, doutor Claudinei. Quando eu falo do Amazonas, não estou colocando aqui a população do Amazonas, estou falando do deputado... Não, a população não tem... A única culpa que a população tem nesse sentido é ter elegido essas pessoas nefastas para os cargos que ora ocupam. O grande problema é que essa população tão sofrida que é do Amazonas, porque lá é um lugar absolutamente atípico, né? Que lá as ruas do Amazonas são os rios, né? Tem muito município lá que se você não chegar de barco, é só de helicóptero, porque não tem lugar nem para construir um aeroporto. Então, nós não estamos falando da população, pelo contrário, a população amazonense brasileira ela é responsável por manter as nossas fronteiras nos seus devidos lugares. Ele merece o nosso respeito. Isso. Agora, quem não merece o nosso respeito são alguns políticos do Amazonas que eles não estão lá trabalhando em prol do Brasil. Eles estão lá trabalhando em prol de interesses absolutamente inconfessáveis e não republicanos. Aliás, dias atrás, um fato muito rápido aqui em Sorocaba, uma irmã minha, posso dizer, foi apresentada para uma pessoa e alguém disse, ela é de Brasília. Daí a pessoa olhou para mas lá, aquele lugar que só tem ladrão, ela falou, não, o primeiro ladrão que tem é o que vocês mandam daqui para lá. E lá tem pessoas honestas, ok? O ladrão, quem tá mandando para lá são vocês. Nós somos honestos trabalhadores, né? E daí deu mal-estar, Claudinei. E tem resposta que tem que ser dada mesmo, né, Claudinei? Porque você sabe... Exatamente. Isso, né? Daí, só quem fala o que quer, ouve o que não quer. Exato. E você já sabe, a irmã... Minha mãe já me ensinou isso faz muitos anos. Só para fechar isso aqui rapidamente, mas eu te pergunto o seguinte, onde estava o presidente da Câmara dos Deputados neste momento em que se votava a LDO, ou seja, a Lei de Diretrizes Orçamentárias do país, que ele passa a bola para o vice? Para mim foi tudo combinado, viu, Claudinei? É o seguinte, você assume, eu saio fora, vai para o presidente vai vetar ou não vetar, se vetar, volta pra gente, a opinião já está aprovado, a gente derruba o veto do presidente e segue em frente a carruagem. Essas combinações, gente, acontecem em Brasília, acontece na Assembleia Legislativa de São Paulo, em qualquer Assembleia, inclusive na Câmara de Sorocaba. Isso aí a gente sabe que acontece. O que eu achei... E outra coisa, né, Oliveira? Vamos combinar que, para quem eu já assisti sessão na nossa Câmara, já assisti sessão na nossa Assembleia Estadual e na Câmara Federal. Muitas vezes, eu vou fazer um simulacro daquilo que acontece. Então, está lá o cidadão que tem a obrigação de fazer a leitura, então ele está lá com o papel na mão e fica... E quem estiver contra, que se manifeste. Aprovado. Quem estiver contra, se manifeste. Aprovado. Quer dizer, é um faz de conta, Oliveira. É um faz de conta em que a coisa é discutida responsavelmente e, como você disse, muitas vezes ela é feita exatamente num jogo de cartas marcadas. O que precisa a gente fazer, enquanto eleitor, é a gente ver os absurdos que estão sendo praticados pelos agentes políticos eleitos e na próxima eleição a gente faz assim para ele, ou como diria um certo jornalista que eu tenho um certo respeito,
fazer aqui, ó, dar uma banana para ele e falar assim: vai trabalhar, rapaz. Tá certo. Como todo brasileiro faz. Doutor Claudinei, só para ser justo a minha fala inicial, e para a gente fechar, eu espero que essa proposta do presidente da República, ela possa dar sequência, porque o que se ocorreu aí é o seguinte, a artimanha que usaram para triplicar o valor. Entretanto, esse valor hoje existente de 2 bilhões já estava consolidado, isso foi muito amplamente discutido. A questão é que se deixou um atalho posterior a essa discussão sobre esse reajuste, então a gente precisa ter como se corrigir isso? Da mesma maneira que corrige o salário mínimo do trabalhador, agora eu espero que o presidente leve à frente essa sua proposta. E se ocorrer o que você aí já profetizou, né, de que os maus de plantão aí falam, vai vetar, tudo bem, a gente derruba o veto dele, é que, se isso vier a ocorrer, que a Advocacia Geral da União use dos meios jurídicos que dispõe e ingresse, né, no Supremo Tribunal Federal para derrubar esse tipo de situação. E o que a gente espera é que o STF se preste a olhar pelo Brasil e guardar aí um pouco desse amor louco que eles têm por alguns brasileiros, e que ame um pouquinho mais o Brasil e dê provimento aí a qualquer providência jurídica, e a gente não tem tem aí uma decisão judicial lúcida e que consiga fazer com que a gente não tenha um gasto absurdo desse no orçamento num momento como esse. Terminou, meu caro doutor Claudinei Fernando Machado? Mas eu achei que no frio você derruba um pouco a sua temperatura, ou então você tá falando assim, viu? Vou levar dessa forma, vou ficar um pouco mais tranquilo, porque você pegou assuntos quentes aqui, mas você dá uma segurada hoje. Eu percebi que você segurou um pouquinho mais. Não, Oliveira, a questão é assim, eu acho que tem muito assunto que se a gente for enfrentar como ele tem que ser enfrentado, a gente vai ser obrigado a descer o nível dele aos artífices aí dessas medidas. Então, e o nosso ouvinte, o nosso internauta, você aí há tanto tempo trabalhando para construir aí um jornalismo de qualidade, não seria justo a gente chegar e por conta das ações absolutamente idiotas de outras pessoas, a gente chegar e baixar o nível de excelência que o internauta que acessa o seu portal, ele está acostumado a ter. Então, não acho que seria efetivamente o caminho. Então, por isso, essa postura diplomática e elegante aí no enfrentamento das idiotices reinantes no dia de hoje. Parabéns, mas aí você sabe que eu tenho evoluído nessa questão também, viu, Claudinei? E a gente evolui, né? Tem horas que você fala, por que eu vou descarregar? Não, eu posso falar que 6 é meia dúzia e todo mundo vai entender de uma forma respeitosa, equilibrada, em que a gente possa manter a boa convivência diante de um cenário tão ruim que a gente vive. Um abraço e um bom dia, até a próxima. Um abraço, um bom dia e vamos aí praticando aí a nossa uma medida sanitária inteligente, né? Porque a saúde nesse momento é o que mais importa.